Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite. Acabou de chegar na redação de Brasília, já tomou uma água, a postos aqui para fazer uma análise sobre o dia de hoje do julgamento. Tudo bem? Oi, Débora. Oi, Carol. Não deu nem para tomar água ainda e tá uma secura que eu nunca vi aqui. A minha voz já tá ameaçando ir pro beleléu. Mas vamos, que o dia foi quente, agitado aqui. Redação, ajudem a Vera. Não, a Meire já me trouxe água, não é culpa da redação, é culpa da correria mesmo. Não deu nem tempo, boa noite, Vera. Boa noite. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Isa Staciarini, ela vai resumir pra gente os votos de hoje no julgamento do grupo Núcleo Crucial da Trama Golpista. Oi, Isa. Oi, Débora. Olha, o placar no Supremo Tribunal Federal está em 2-0, portanto, para condenar todos os 8 réus do núcleo principal da trama golpista. A sessão de hoje começou com um voto longo e demorado do ministro relator Alexandre de Moraes, que levou 5 horas para votarem. Usou inclusive um PowerPoint, né, com cerca ali de 68 slides, para ser mais precisa, se eu não estiver enganada, em que mostra que o líder, o chefe dessa organização criminosa era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atentou contra a democracia no país. Moraes fez um voto bastante duro, fez questão de ressaltar que não há dúvida sobre os crimes cometidos no caso e destacou as provas contra cada um dos réus. O ministro, inclusive, mostrou trocas de mensagens entre Bolsonaro e Alexandre Ramagem, hoje deputado, mas que era diretor da ABIN, além de anotações com o general Augusto Heleno como prova dessa articulação criminosa e da construção de uma narrativa contra a justiça eleitoral. Inclusive, ele deu alguns recados, o ministro Alexandre de Moraes, ao falar que não dava, né, para considerar que essas anotações eram um simples diário. Inclusive, fez uma referência dizendo que essas anotações não poderia ser comparada a uma conversa entre integrantes de uma organização criminosa como o PCC. Alexandre Ramagem se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro, e cujas informações ele utilizou, é que o réu Alexandre Ramagem quer fazer acreditar que era um diário para ele. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa. Agora, apesar de Dino e Moraes terem votado para condenar todos os 8 réus, eles divergiram em relação à participação do general Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Alexandre Ramagem na ação golpista. Débora. Obrigada, viu, Isa, pelas informações. Vera, vamos começar falando do voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Como disse a Isa, um voto duro, ali contendo algumas ironias, e ele procurou fazer uma linha do tempo, né? Exatamente, Débora, um voto longuíssimo de 5 horas, duríssimo também, em que ele não apaziguou em nenhum momento. Ele manteve essa estrutura, né, que já é do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de mostrar que os fatos delitivos ali, o que ele chama de atos executórios da tentativa de golpe, começaram ainda em 2021. Então, com isso, ele procura mostrar
lembrar que houve um intercrimes longo, né? O chamado intercrimes foi bastante longo e mostrou a deliberação de Bolsonaro e dos demais réus de atentar contra a democracia. Ele aponta que seriam vários atos executórios da tentativa de golpe de Estado. E isso é muito importante, porque ele diferencia, né, esses atos executórios do que seriam meros atos preparatórios, que é o que as defesas dos réus em todo momento tentam dizer que se tratou apenas de considerandos, atos preparatórios, elucubrações, e que nada daquilo foi levado adiante, que, portanto, não poderia se considerar que houve uma tentativa de golpe de Estado, porque faltaria grave ameaça e violência. O ministro, inclusive, em vários momentos pontua aquilo que ele diz que seriam exemplos claros de grave ameaça e de violência, ameaças a ministros do Supremo, ameaças às instituições, ameaças à vida de autoridades, como no plano lá do punhal verde e amarelo. Então, ele fez um voto longo para refutar ponto a ponto as defesas quando diziam que tudo não se tratou de uma mera conjectura, para mostrar que golpes de Estado, eles nunca são ali coisas registradas em cartório. Você tem de entender os atos executórios quando eles acontecem e que não são coisas assim com digitais muito claras, mas que ainda assim há provas muito robustas de que esses crimes foram cometidos. Agora, Vera, tinha expectativa de que talvez a situação pudesse ser aliviada para uma parte dos réus, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, mas o ministro Alexandre de Moraes não aliviou para ninguém, né? Ele não aliviou para ninguém, Débora, mas o ministro Flávio Dino surpreendeu ao demonstrar que ele sim tem o entendimento de que a participação de alguns réus foi de menor importância. Então, pode ser que lá na frente, quando eles forem dizer aqui eles condenam cada um dos réus, o ministro Flávio Dino opte por excluir um ou outro réu de algum dos 5 crimes de que eles são acusados, ou por dentro desses crimes dar a eles uma pena menor. E aí isso pode abrir um espaço para reduzir a pena final. Foram 3 os réus que ele destacou. E a gente vai falar do voto dele mais à frente. Mas, então, isso chamou a atenção por divergir um pouquinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive dedicou um tempo preciso para falar daqueles réus sobre os quais se dizia que ele podia tentar uma absolvição, para dizer, opa, peraí, como assim não participaram? Fizeram isso, então ele fez isso em relação ao general Heleno, se estendendo bastante sobre a agenda dele, fez isso em relação ao general Paulo Sérgio, dizendo que ele agiu deliberadamente para tentar empastelar as eleições, participando daquela comissão que acompanhou as votações, os trabalhos do TSE, e fez isso também em direção ao Alexandre Ramagem. O voto dele não aliviou para absolutamente ninguém. E que recados, Vera, você destacaria do voto do ministro Alexandre de Moraes? Olha, além desses duríssimos recados aos advogados, né, ele chegou a acusar os advogados de beirarem a prática da litigância de má-fé, que é algo muito sério ali para você alegar em relação a advogados. Ele também endereçou recados para outras partes aí do espectro institucional. Sobraram recados para aqueles que defendem a anistia, e nesse balaio ele juntou tanto os congressistas quanto, a meu ver, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ao lembrar o 7 de setembro de 2021, que foi aquele em que Jair Bolsonaro foi mais violento em relação ao Supremo, ele falou, olha, isso voltou a acontecer, voltou a se repetir, embora não tenha sido o próprio Bolsonaro. Então, ali, para mim, foi um recado para o governador de São Paulo. E em relação à anistia, ele fala em vários momentos contra essa possibilidade, dizendo que não é admissível nos tipos de crime que estão em julgamento nessa ação, e que falar em anistia diante de tudo que se viu é desdenhar de um passado muito recente em que o Brasil teve solapamento
lapada a sua democracia. Então, essa parte também foi uma parte bastante dura. E também deixou claro que não vai aceitar ameaças internacionais. Então, esse foi um recado mais voltado tanto para o governo dos Estados Unidos quanto para aqueles emissários do bolsonarismo junto ao governo americano. Ô Vera, e sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que era um ponto também muito contestado pelas defesas? O Alexandre de Moraes foi enfático em validar a delação, dizendo que todos os atos dessa delação foram gravados em vídeo, que, portanto, não se pode falar em coação, não se pode falar em pressão para que ele delatasse, dizendo que as várias versões são normais num processo de evolução de uma colaboração premiada, e defendendo, portanto, que tudo aquilo que ele falou depois se comprovou com a obtenção de outras provas, né, as provas de corroboração, ou até ele confirmou outros elementos que tinham sido obtidos de forma autônoma pela Polícia Federal. Então, ficou claro que o ministro considera a delação íntegra, e isso também pode vir a ser um ponto de divergência amanhã com o ministro Luiz Fux. Já vamos falar já sobre essa divergência e sobre a tensão de hoje entre o ministro Luiz Fux e outros ministros. Antes, a Isa Staciarini vai voltar agora com um trecho do voto do ministro Flávio Dino para que você possa analisar com mais detalhes. Vera, oi Isa. Isa Staciarini, nos ouve? Oi, vocês me escutam? Agora sim. Vamos lá. No voto, o ministro Flávio Dino destacou que há participações diferentes de cada um dos réus e, portanto, não há dúvida de que a culpabilidade alta seria ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de Anderson Torres, de Almir Garnier e de Mauro Cid, mas destacou a diferença em relação a Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. Por exemplo, ele cita que Ramagem saiu do governo ainda em março de 2022 e desde que ele se afastou, ele teve uma participação de menor importância. Em relação a Augusto Heleno, o ministro Flávio Dino diz que não identifica atos de Heleno no segundo semestre, que seria ali o mais importante em razão das eleições de 2022 e que, embora tenham sido encontradas anotações, Heleno não participa diretamente das reuniões do golpe. E Paulo Sérgio Dino cita que é ainda mais difícil porque ele participa até um certo momento, mas inclusive tenta demover o ex-presidente Jair Bolsonaro da ideia golpista. Vamos ouvir um trecho do ministro Flávio Dino. Não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais, e essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. É com vocês. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações. Vera, se você quiser detalhar um pouco mais esse ponto divergente do ministro Flávio Dino, e eu destaco também um outro trecho da fala dele, que foi no início, em que ele disse que não cabe anistia para esses crimes. Exato, nessa fala inicial do voto, ele historiou as vezes em que houve anistia para dizer que nenhuma delas
se equipara a essa situação em que, segundo ele, integrantes do poder dominante falam em anistia meio como uma forma de auto-anistia e que usam o seu poder para impingir uma anistia nesse sentido. Diz que todas as outras vezes foram outros os contextos que levaram à anistia e que claramente na lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e estabeleceu os crimes contra o Estado Democrático de Direito, não é cabível anistia para esse tipo de crime que se examina agora. E ele fez algo que o ministro Alexandre também tinha feito, que foi trazer os votos dos próprios ministros na ação do deputado Daniel Silveira para mostrar que isso é um entendimento quase consensual dentro do Supremo Tribunal Federal, que então, portanto, vai ficar difícil até para o ministro Luiz Fux divergir, uma vez que o voto dele é sempre lembrado nesse contexto. Aí, quando foi falar dessa coisa do crime de menor importância, ou participação de menor importância, no caso, é que ele surpreendeu ao abrir essa divergência ali pontual com o ministro. Mas eu repito, não necessariamente isso vai significar que ele vai imputar uma pena menor a esses réus. Ele está ali apresentando a perspectiva dele. Talvez na hora de definir a dosimetria, o ministro Alexandre vai insistir na importância desses réus e aí ele pode se dizer convencido pelo relator. Então não é certeza que ele vai abrir uma divergência e definir uma pena menor para esses 3 réus cuja participação ele destacou como sendo de menor importância. Os advogados estavam surpresos com o voto dele no final ali, porque eles tinham tido uma manhã péssima, estavam com a cabeça gorda ali, reclamando, dizendo que tinham que contratar advogado para eles mesmos, que eles estavam com medo de até eles saírem presos de lá, tamanha foi a contundência do voto do ministro Alexandre, e aí quando não esperavam nada do voto do Fux, obtiveram esse aceno. Então estavam saindo até com um sorriso no rosto dessas sessões da tarde. Um dos advogados falou, ele evocou o Instituto da Participação de Menor Importância, que é um instituto que eu gosto muito. Eu falei, imagina, o senhor deve adorar, né? Para o seu cliente é ótimo, mas então a gente não tem certeza se lá no final o ministro Dino vai divergir, até porque, lembrando, né? Ele era ministro da Justiça no 8 de janeiro, foi muito incisivo em que aquilo era um golpe de Estado e tal. Então, se qualquer coisa na conduta dele for denotar que ele está fragilizando o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele pode se conter e se dizer convencido lá na frente. E Vera, no voto do ministro Dino, tem recados também? Tem recados em relação a essa questão da anistia, tem uma certa ironia, que é um traço distintivo do ministro, né? Ele gosta de fazer um pouco de graça, de usar da ironia, então ele deixa aqui e ali entrever alguma dose de sarcasmo para os advogados, também para esses que falam de anistia, e até em relação aos colegas, eu acho que sobrou uma farpa aqui e ali, nem tanto no momento do voto, mas em outros entreveros que a gente assistiu no dia de hoje. Vamos ouvir um trechinho de um momento ali de tensão entre o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio Dino. Ele interrompeu ali a fala do Alexandre de Moraes para dizer que no voto dele não vai querer ser interrompido. Vamos ouvir. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Do nada, gente, não quer ser interrompido. Do nada, ele estava muito tenso, o ministro Fux, porque essa aí foi a segunda, o segundo momento de faísca. O primeiro foi aos 5 minutos do voto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele começou
a ler o voto e dizer que iria afastar as preliminares que já tinham sido objeto de ali análise por parte da turma e que tinham sido consensuais na fase de denúncia, o ministro Fux falou, opa, eu vou querer analisar as preliminares, e disse que uma coisa é a fase de recebimento da denúncia e outra é o julgamento em si, que então deu a entender que algumas daquelas preliminares ele considera válidas e pode acolher, mas aí que tá, né, o nome é preliminares, o objetivo delas é tentar, inclusive, sustar o prosseguimento do julgamento, porque se alguma preliminar é acolhida, isso pode prejudicar até o prosseguimento do julgamento. Se prosseguiu, já tem 2 votos, ele vai ser o terceiro. Se ele voltar nas preliminares, eu confesso que eu não sei dizer o que pode acontecer. É claro que ele não vai ter voto suficiente, vai ficar vencido, mas vamos ver o que ele vai analisar daqueles preâmbulos ali, daquelas questões que a gente sabe quais são, né? Coisa de não poder ser na turma, coisa de o foro não ser esse, de dever ser no pleno do Supremo, de a defesa não ter tido acesso a todas as provas, enfim, é um corolário grande aí de queixas da defesa. Bom, Vera, o julgamento será retomado amanhã com uma sessão só na parte da manhã. Se o ministro Luiz Fux não for interrompido, por enquanto só tem a promessa de Flávio Dino, não tem promessa dos demais, né? Só ele deve votar amanhã ou cabe voto de outro ministro? Só ele, Débora, e mesmo assim tem uma pequena possibilidade de ele estourar aquele horário do meio-dia, que hoje foi um horário totalmente fictício, porque a sessão terminou para lá de 2 horas, né? 2h25. É um voto longo. 2h25. Exato. Um voto bem longo. Ele estava com muitos papéis hoje, chamava toda hora um assistente, pedia para trazer mais papel, aí punha marcadores assim, mudava os papéis de ordem. Então dá a impressão de que ele vai trazer um voto com muito documento, muito longo. Ele estava tenso, eu acho que também por isso. E aí o que se diz é que, como tem sessão do plenário do Supremo para analisar outros casos amanhã e não pode mesmo ter sessão à tarde, o que se pode é ter um combinado com o ministro Luiz Edson Fachin, que é quem vai presidir a sessão do plenário, porque o ministro Barroso está fora, está no exterior, e aí se alongar um pouquinho a sessão da manhã para o ministro Fux terminar, mas outros votos ainda amanhã, ninguém está acreditando que a gente vai conseguir ver. Muito bem, a gente faz agora um primeiro intervalo, na sequência tem Repórter CBN e mais Viva Voz. São 6h34, o Viva Voz está de volta, hoje com uma participação especialíssima, um dia importante aqui do julgamento da trama golpista, e a gente tem a participação especial do diretor da sucursal de Brasília, do jornal o Globo, meu colega, meu chefe, Thiago Bronzato, fazendo uma entrada aqui no Viva Voz. Boa noite para você, Bronzato. Boa noite, Vera, boa noite, Débora, boa noite, Carol, e boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Bronzato, a gente viu aí um voto caudaloso do ministro Alexandre de Moraes, muito bem amarrado, que ele carregou nas tintas, tanto da gravidade do que se assistiu ao longo do governo Bolsonaro e depois no 8 de janeiro, e também no risco que seria, por exemplo, de novo transigir com uma tentativa de golpe sem se punir os culpados. O que você depreende desse voto em termos de o que vem por aí, definição de pena, dosimetria e brechas para se negociar alguma coisa, por exemplo, no Congresso? Pois é, Vera, assim, hoje não tem como analisar o voto do Moraes sem falar também do voto do ministro Dino, né, que foi um voto bem complementar. Os dois, assim, sempre demonstraram muita afinidade ali nos bastidores do Supremo, né? E hoje, em público, eles protagonizaram um dueto ali na forma como eles apresentaram os votos no julgamento da trama golpista, né? Os dois, eles ironizaram as teses das defesas, mandaram recados com certa dose de ironia e deboche, né? Para quem está defendendo a anistia, como é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E também eles utilizaram frases de efeitos, assim, que é uma estratégia tanto jurídica quanto retórica para
convencer o público sobre a gravidade dos fatos que estão sendo analisados ali no Supremo. Porém, eles divergiram num ponto bem específico, que é sobre os papéis dos réus na trama golpista, né? De um lado, o Moraes ele trata todos os réus como peças essenciais dessa organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições, né, atribuindo papel de relevância para todos eles e de comando para o ex-presidente Bolsonaro. E do outro lado, o Dino, ele atribuiu maior responsabilidade também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao Braga Neto, ao almirante Almir Garnier e ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, mas ele admitiu que teve um outro grupo que teve um papel mais secundário nessa trama golpista. E esse grupo era composto pelo deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-ministro Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, que podem ter uma redução de pena ali de acordo com o entendimento do Dino. Então, acho que os dois votos se compõem dessa forma, juntos nesse dueto da retórica, né? Mas, porém, com uma leve divergência ali no mérito. Bronzato, é Débora aqui, seja bem-vindo. Queria me deter um pouco mais no voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez muita questão de enfatizar, tinha apresentação, né? Uma apresentação que mostrava ali o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da trama e elencou pelo menos 13 atos executórios. Ele fez questão de enfatizar os atos executórios. Faz parte desse convencimento também do público? Sim, quando ele trata do mérito, o ministro relator Alexandre de Moraes, ele buscou fixar ali, bem na exposição dele, um ponto muito central, que o Bolsonaro ele não foi um mero espectador de uma trama golpista. Ele liderou a execução da trama golpista, assim, dividindo tarefas entre seus aliados, tendo a união dos objetivos, que são as características típicas ali de uma organização criminosa, como destacou o Moraes. E esses atos, segundo os Moraes, não foram atos meramente preparatórios, não, assim, como insistem as defesas, né? Que eram apenas anotações, né? Que eram apenas ali planos de intenções. O ministro Moraes listou ali de forma muito objetiva 13 atos concretos de que o plano golpista foi executado. E esses atos concretos vão desde as lives, que eram repletas, né, as lives feitas pelo ex-presidente Bolsonaro, repletas de ataques à justiça eleitoral, o uso da Polícia Rodoviária Federal para interferir nas votações do segundo turno nas eleições em 2022, que o próprio Moraes, quando era presidente do TSE, teve que interferir e quase dar uma ordem de prisão ali para o comandante da Polícia Rodoviária Federal na época, né? E também as pressões dos comandantes militares para minar a confiança das urnas, né? E sem contar também as diferentes versões das minutas golpistas que apareceram aí logo após o segundo turno das eleições de 2022. Então, todo esse complô golpista foi exposto ao longo do voto do ministro Alexandre de Moraes numa apresentação de um PowerPoint que mostrava mensagens, anotações em agendas, documentos, ou seja, mostrando que o conteúdo probatório é bem extenso e reforça que, de fato, houve a concretização desses atos golpistas. Bronzato, agora Carol, boa noite para você. O que a gente pode esperar do voto do ministro Luiz Fux, hein? O ministro Flávio Dino fez questão de relembrar o Fux que ele inclusive dormiu não, mas passou a noite no Supremo na véspera dos atos golpistas, né? Pois é, Carol, o voto do ministro Fux é o grande enigma aí do julgamento, né? Logo no início das votações de hoje, como vocês estavam bem lembrando aí mais cedo, o ministro Fux ele fez questão de marcar uma posição antagônica ali ao Moraes, né? Então, assim, logo de cara ele já começou ali dar uma cutucada no Moraes, né? Falando que ele discordava da análise do mérito, né? Como, por exemplo, a questão da delação do Cid, se deve ser anulado ou não, né? Então ele já vem marcando essa posição antagônica ao Moraes. Bom, o que eu tenho apurado aqui nos bastidores, né? O Fux ele está muito incomodado com as posições de Moraes, né? Em conversas reservadas ele tem dito assim que
ele é juiz há 50 anos e ele não vai ficar refém de ninguém, seja de um lado ou seja do outro. E ele também acha que hoje o tribunal, da forma como está configurado, especialmente na primeira turma, está muito sob a influência do Moraes. Então, o papel do Fux é tentar marcar uma posição contrária ao Moraes. Ele reconhece a gravidade dos fatos, né? Então, os bolsonaristas que se iludem achando que ele vai provavelmente absolver o ex-presidente, enfim, ele reconhece que há gravidade dos fatos, é provável que ele vote ali pela condenação do Bolsonaro, mas talvez marque uma diferença em relação às penas, né? E isso ele já vem delimitando nos julgamentos. Então, por exemplo, nos casos que o Moraes votou para punir os réus dos atos golpistas do 8 de janeiro, dando uma pena de 17 anos de prisão, o Fux ele defendia 11 anos e 6 meses, em média, ali. Aí quando o Moraes falava, não, agora 14 anos de prisão. Aí vinha o Fux e falava, não é 14, é 9 anos e 6 meses. Então ele vem marcando essa diferença e é um ponto que a gente vai ver muito amanhã, assim, ele marcando esse antagonismo em relação ao Moraes, sem abrir mão, obviamente, do entendimento de que, de fato, tudo que se revelou ali no processo foi muito, muito grave. Mesmo porque tem uma entrevista sua e da Mariana Muniz, repórter também aqui do Globo, dele em 2022, em que ele diz que quem não reconhecesse, quem não zelasse pela democracia era traidor, alguma coisa em tons bem fortes, né, Tiago? Lembra aqui pra gente um pouco. Sim. O Fux, ele tem uma coisa ali curiosa, que ele participou de todos os depoimentos ali ao longo do julgamento, né? E para pessoas próximas, ele tem dito assim, que ele reconhece a gravidade dos fatos que foram revelados ali no processo. A discussão do Fux é mais em relação ao mérito de alguns assuntos, da delação do Cid, né, que foi e voltou, tiveram algumas versões, né, conflitantes. Ele também tem uma discordância em relação à competência, né, da primeira turma para julgar o caso, né? Mas em relação à trama golpista, como ele disse para a gente naquela entrevista, ele sempre costuma frisar que ele próprio, quando ele era presidente do Supremo, em setembro de 2021, quando o ex-presidente Bolsonaro desferiu uma série de ataques às instituições, ele se viu à beira de uma ruptura institucional, né? Com ameaças de invasão ao prédio do Supremo, né? E aquela época ele disse uma frase curiosa, que ele disse que quem ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento das decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas. Então, se amanhã o Fux considerar o que ele mesmo diz, ele vai cair numa grande contradição, né? E provavelmente vai ser cobrado. Muito obrigada, Tiago. A gente adorou contar com a sua participação. Volte sempre ao Viva Voz. Obrigado, estou aqui à disposição. Boa noite para vocês. Boa noite, Tiago. Até. Boa noite. É isso, foi Tiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo, participando aqui com a gente. Vamos fazer mais um breve intervalo. Viva Voz volta já já. 6h50, está aqui mais uma brava combatente da cobertura CBN no julgamento, Samantha Klein, que estava lá comigo na primeira turma durante todo o dia, já chegou aqui aos estúdios. Samantha, boa noite para você. O que você traz de destaque para a gente desse primeiro dia da semana aí de cobertura? Boa noite, Vera. Olha, uma breve avaliação, e aí digo breve, literalmente, dos advogados de defesa, porque eles falaram pouco e a maioria não quis nem gravar. Alguns até me disseram, olha, não vou falar agora para não fazer com que a dosimetria contra o meu cliente seja desfavorável. Mas, enfim, argumentei, mas o que a gente tem aqui de sonora, inclusive, é do advogado Celso Vilardi, que faz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse no final do voto, portanto, de Flávio Dino, que respeita a decisão do Supremo, mas discorda das análises dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, até porque ambos votaram
pela condenação de Bolsonaro. Essa sessão, lembrando, vai ser retomada amanhã com o voto do ministro Luiz Fux. E aí a gente tem uma falinha de Vilardi que disse que não concorda com essa manifestação, mas que para falar mais vai esperar realmente o veredito. Hoje nós vimos 2 votos, como vocês sabem. Nós não concordamos com esses votos, respeitosamente, vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos. Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento. Acho que é isso. Bom, outros advogados dos demais réus afirmaram que o voto de Moraes foi duríssimo, questionaram alguns pontos citados por Alexandre de Moraes. Além disso, o voto do ministro Flávio Dino para um dos advogados foi considerado muito surpreendente, porque, em geral, ele segue as avaliações, os votos, as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E esse mesmo advogado também disse que esse julgamento vai trazer muitas mudanças para o mundo jurídico no Brasil e que, inclusive, o Instituto da Delação Premiada pode ser modificado. Isso por conta do entendimento do PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com relação à delação de Mauro Cid. E outros ainda dizem, olha, por exemplo, o advogado de Augusto Heleno acha que, com essa divergência de Flávio Dino, abre-se uma possibilidade de redução da pena. Ele me disse, não fiquei feliz, eu quero a absolvição do meu cliente, mas tem uma possibilidade de redução de pena. Obrigada, Samantha. Ô Vera, em que momento desse processo, enfim, a partir de agora, a gente já está nos votos, né? A dosimetria a gente vai conhecer na sexta-feira, em que os advogados podem entrar com novos questionamentos, isso tem impacto no prazo, porque aqui muita gente perguntando de novo se condenados, quando esses réus serão presos. Não dá para estimar isso, Débora, porque é isso, tem ainda muitas tentativas processuais que podem vir a ser feitas pelos advogados. Então, depois de fixada a dosimetria, que pode demorar, pode se estender até para além dessa semana, dependendo do voto, tamanho do voto dos ministros, cabe a eles uma série de recursos, tentativa pelo menos de recursos, porque não tem clareza, como a gente viu na semana passada na entrevista com o jurista Gustavo Sampaio, a respeito da admissibilidade de embargos em turmas e a partir de qual grau de divergência que são admissíveis esses embargos. Então, acho que não adianta os nossos ouvintes ficarem nessa aflição de quando vão ser presos, porque a gente já viu outros casos de grande repercussão política e de grande mobilização dos meios jurídicos, de grandes escritórios de advocacia, que tenta-se ao máximo protelar a execução da pena. Então, isso é algo que vai ter de vir quando se exaurirem todos os questionamentos e as defesas vão tentar ao máximo expandir essa fase, até porque elas alegam que tiveram pouco espaço para a defesa, que pelo fato de estar na turma, isso deu a eles uma pouca possibilidade de defender os seus clientes, então vão insistir ao máximo. Gente, vamos falar sobre o projeto da anistia, porque enquanto isso, enquanto está tendo julgamento no Supremo, a oposição continua fazendo pressão pela votação do projeto. Nessa semana não vai acontecer, o presidente da Câmara, Hugo Mota, só está pautando essa semana projetos em que há consenso, mas o debate continua, né, Igor Cardim? Continua, Carol. Aqui no Congresso, o voto de Moraes deve acelerar a mobilização da oposição em defesa da anistia aos réus do 8 de janeiro e de projetos que limitam os poderes do STF. Líder da oposição na Câmara, Zico, líder do PL também, afirmou que vai pressionar o presidente da Casa, Hugo Mota, a pautar uma anistia ampla e irrestrita já na próxima semana. Essa declaração veio seguida, inclusive, de uma declaração do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que classificou o julgamento como o primeiro ato de uma farsa, acusando Moraes de agir com raiva e ódio e sem base jurídica. Já o líder do PT na Câmara, Lindiberto de Farias, avaliou que as declarações do governador Tarcísio de Freitas no ato no domingo, na Paulista, enfraqueceram
a articulação pela anistia. E aí, aqui nos bastidores, alguns governistas avaliam que a ofensiva da oposição, cobrando Hugo Mota reiteradamente para pautar a anistia, pode acabar isolada com o Centrão diante da repercussão negativa do discurso de Tarcísio de Freitas no domingo na Avenida Paulista. Carol. Obrigada, Igor. Vera, esses recados todos, né, dos ministros já se antecipando à discussão do projeto da anistia, dizendo que seria inconstitucional, isso pode arrefecer, de certa forma, aí os ânimos no Congresso para tentar pautar esse projeto ou pelo contrário? Eu sinto que as conversas de bastidores podem surtir algum efeito nesse sentido, Carol, pelo seguinte: pode ver que essa semana o Hugo Mota fez esse expediente de pautar só questões mais consensuais, de maneira semipresencial. Então, o que ele procurou foi tirar... sabe quando você quer tirar a panela de pressão do fogo e você põe aquela colher assim pro ar sair e o negócio não explodir? Eu acho que foi isso que ele buscou fazer. Tirar um pouco da pressão que estava em cima dele mesmo. E ele segue conversando. Eu apurei aqui que ele teve conversas nos últimos dias com ministros do Supremo, está buscando aí uma tentativa de conciliação. O mesmo está acontecendo no Senado, com o senador Davi Alcolumbre. Então, estão tentando chegar a uma forma que não leve a que o Supremo lá na frente tenha de barrar uma anistia aprovada. Então, evitar que isso chegue a ser discutido. Teve efeito, até mesmo a revolta da sociedade civil no caso da PEC da blindagem. Eles recuaram. Pode ser que haja um recuo motivado um pouco pela reação dos ministros pública, mas muito mais por essas conversas de bastidores para tentar dissuadir, principalmente o presidente da Câmara, de levar essa ideia adiante. Meninas, antes da gente encerrar o Viva Voz, o Clauson Dutra traz aqui uma manifestação da ministra Gleisi Hoffmann após uma declaração da porta-voz do governo americano. Oi, Clauson. É isso, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, reagiu a essa declaração da porta-voz da Casa Branca, Karen Leavitt, de que os Estados Unidos poderiam usar, inclusive, forças militares, caso o Supremo Tribunal Federal condene o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Gleisi, a posição do governo americano representa o cúmulo da conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil. Essa publicação nas redes sociais, Gleisi afirmou que não bastam as tarifas impostas às exportações brasileiras e às sanções consideradas por ela ilegais contra integrantes do governo e do judiciário. Segundo a ministra, a hipótese de intervenção militar para defender Bolsonaro seria totalmente inadmissível. A petista também ironizou o argumento da Casa Branca de que estaria em jogo a defesa da liberdade de expressão. Gleisi disse que os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados estão no devido processo legal. Ao final dessa publicação, Gleisi direcionou críticas a um dos filhos do ex-presidente, sem citar nomes, tá? Ao dizer que ele seria traidor da pátria e deveria ter o mandato cassado. Meninas. Obrigada, Clauson, pelas informações. Importante a gente lembrar, né, Vera, que essas sanções e ameaças dos Estados Unidos contra o Brasil acontecem em função desse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo lobby para isso. Agora, me parece muito grave essa ameaça, falar em utilização de meios militares. É a primeira vez que os Estados Unidos faz isso em relação ao Brasil, mas me parece muito grave. Gravíssimo, Débora, a gente não sabe o que é bravata e o que é apenas uma ameaça para criar os factoides que o Donald Trump cria diariamente, mas ainda no campo da bravata é muito grave um país ameaçar um aliado, um país com o qual você tem relações diplomáticas e comerciais, com o uso de força militar, para se contrapor a algo que é de única e exclusiva responsabilidade do Poder Judiciário do país. É algo inaudito, nunca visto, e a gente vai ter que ver como isso vai evoluir. Tinha aí essa expectativa de escalada das ameaças e elas parecem estar começando a voltar à cena. A gente tem de ficar muito atento, mas é bastante grave, perturbador,
que a porta-voz do governo norte-americano tenha dado esse tipo de alerta, feito esse tipo de ameaça. Continuaremos acompanhando isso também. Vera, muito obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Amanhã tem julgamento na parte da manhã, a partir das 9 horas. Beijo. É isso. Amanhã vai ser um pouco mais tranquilo por aqui. Até lá. Beijo, Vera.